Ei, mulheres de voz! Pela milésima tentativa, porque a gente sempre tinha uma coisa diferente aqui de errado pra organizar. Sim. Viemos pra contar uma história que quando a gente... Eu acho que quando a gente leu, né? Foi algo que tocou muita gente. Sim. É bem profunda mesmo a história. É bem impactante. Eu acho que impacta todas nós, né? Enquanto conjunto. Independente, né? Se totalmente alguém se identifica ou parcialmente. Eu acho que todas nós um pouquinho já sentimos o que a Ana compartilhou com a gente. Ana é uma ouvinte aqui do podcast. Eu acho que vale aproveitar esse momento para agradecer. Você está compartilhando essa história com a gente. Acredito que muitas outras mulheres podem se sentir tocadas. E por isso acho que vai ser importante ler algumas palavras do que a Ana mandou. O que você acha, Mari? Vamos lá. Eu sou filha de uma mulher que não sabe que pode ser feliz. Por isso, ela vive sob as lentes do julgamento para si e para os outros. Bom, eu nasci dela. Como eu poderia aprender ao contrário? Não podia sorrir muito, porque isso era ser aparecida. Também não podia falar muito, porque isso era ser linguaruda. Não podia estudar muito, porque isso era ser soberba e não reconhecer de onde vim. Não podia brincar muito, porque isso seria abandonar minha mãe sozinha nas tarefas de casa. E assim cresci, escondendo o máximo de mim para não ser nada de ruim. Então, nada ela podia ser. Porque ela é como se ela já tivesse nascido com essa marca nela. Sim. E, assim, eu achei muito interessante a história dela, porque realmente é uma coisa muito profunda que tá até no brincar, por exemplo. Sim. E nessas diferenças de ideais. Eu parei para pensar, né, de forma comparativa, né, um contraponto mesmo, do tanto que essa questão que ela trouxe de colher os frutos, para a mulher é muito trazido muitas vezes como soberba, e para o homem, por exemplo, né, tipo uma grande... questão, uma grande conquista. E o tanto que a gente é colocada nessa posição, né? De colocar rótulos muito negativos para coisas que, na verdade, seriam a gente se reconectar com nós mesmas. Sim. Parece que a gente não tem permissão para nada disso. E eu acho que em todos os trechos, né, que a Ana foi colocando, eu fiquei pensando que falam sobre todas as áreas da vida. Não sei se ela fez isso de forma proposital, mas quando ela fala do brincar, eu penso na diversão de modo geral. E a diversão não é permitida para a mulher. A mulher não pode se divertir demais. Sim. E ela, assim como a mãe dela, não podiam se divertir. Isso estava, de novo, na história delas. E ela cresceu aprendendo assim como a mãe se via assim. E eu gosto muito de falar que a gente aprende sobre modelos, né? Então, o modelo dela vê ali, não precisava nem ser verbalmente falando. Você não pode isso, você não pode aquilo. A gente olha o que as pessoas ao nosso redor fazem. E eu gosto muito daquele livro da Chimamanda, para educar crianças feministas, algo nesse sentido, que ela fala que o primeiro passo que ela indica para essa amiga dela, que na verdade esse livro é uma carta para uma amiga que tá grávida. E essa amiga pede para ela dar dicas, como criar essa minha filha, esse meu filho de forma feminista. E ela diz, seja você. Se permita trabalhar, ter tua vida, porque assim você está ensinando na prática, independente do gênero dessa criança, que ela também tem potencialidade para isso. Sim. Eu acho que, de algum modo, a mãe da Ana foi mostrando... A gente pode chegar até aqui. Não podemos ir muito além. Então, isso da diversão... Aí ela fala sobre a questão do estudar. Não pode estudar, ler demais. Então, ela não pode... A carreira profissional dela também chega até aqui. Porque ela fala, né? Você não sabe da nossa família, da nossa origem. Sim. Então, das nossas raízes, né? Exato. Então tem um cadeadinho falando assim, de novo. Aí ela fala sobre a questão de ela não fala de falar demais. Pra mim, falar envolve tantas coisas, seja relações. Então, a gente tá falando sobre mulheres de voz, a gente tá falando sobre poder comunicar. E independente se é verbal, assim, ou qualquer outra maneira, ela não pode comunicar nada demais. Tudo é pra dentro, interno. Então, ela não está se relacionando, ela não está comunicando e ela não está permitindo que as pessoas saibam como ela se sente, o que ela pensa e todas as potencialidades dela, né? Então, eu acho que todas as áreas dessa vida foram até aqui. E acho que a única coisa que ela poderia sentir demais era a punição.
era o aprisionamento, era a culpa, era a tristeza e tantas outras coisas que são enfiadas goela abaixo pra gente como mulher. E assim, eu acho que, até pensando nisso que você trouxe, Bia, de todas as áreas, mas também todas as fases. Porque, assim, as questões que ela trouxe, desde o brincar até a vida no trabalho, por exemplo. Então, assim, não permeia só uma fase, é algo que acompanha a gente durante muito tempo. Sim. E assim, a vida toda, né? Eu fico pensando, ela trouxe a mãe dela, e o quanto a mãe dela não foi atravessada também por essas questões, o quanto ela não foi marcada também por isso. Né? É uma coisa atemporal mesmo, que vai passando. Sim. E, enfim, cabe a nós, enquanto sociedade, desconstruindo, né? Sim, sim. E eu fico pensando quanto que isso não vem. Então, a gente não sabe, então, a história da avó, da bisavó. Qual a origem disso? Sim. E é muito importante, assim, vale esse olhar para nossa história que às vezes a gente não olha, né? Sim. A gente não descobre quais os vínculos. Outro dia eu descobri, eu sempre conheci a história da minha família e nunca tinha aprofundado em certas questões e por entender certos significados pra gente. Então, um exemplo bom é a questão do dinheiro. Pra minha família, do parte de pai, há uma questão de guardar o dinheiro muito forte. Eu achava que era tipo assim, nossa, meu pai é só muito mão de vaca. Sim. Não, meu pai vem de pais que trabalhavam com uma granja, trabalhavam com agricultura, e antes disso, toda a minha família, tanto do lado de parte de mãe quanto do lado de pai, eles vieram substituir a mão de obra negra. Eles vieram naquele mecanismo. Sim. Que os orientais, né, vieram para substituir a mão de obra negra. Então, mesmo eu tendo, de algum modo, aprendido sobre a história da minha família, eu ouvi minha avó contando assim, na nossa família, a gente não tinha nem dinheiro para comprar pasta de dente, coisas nesse sentido, eu ainda achava que aquilo ali era só uma história. E não entendia que toda essa história falava da maneira como a nossa família dava significado para tantas coisas. Sim. E eu fico pensando quanto que a história da Ana, da mãe da Ana e assim por diante fala sobre esses significados da felicidade, da tristeza e sobre a permissão de viver. Parece que elas não têm permissão para viver. Sim. A apropriação disso, né? Sim. Muitas vezes eu fico pensando nessa forma como é colocada, ela se apropriar, por exemplo, da felicidade, das alegrias, do sorriso dela. Sim. Porque é uma coisa que ela traz também, né? Que não pode sorrir, ou a fala dela. Então, muitas vezes a gente é colocada nesse lugar, né? De não poder falar e se apropriar das coisas que são nossas e, assim, da nossa família também. Tem impacto. Tem impacto, e isso é importante. É importante que a gente entenda eles, né? Que nem você trouxe, Bia, essa questão do simbólico, dos significados que tem. A gente, enquanto grupo, né? No caso dela, trazendo a família... Sim. Compartilha os significados. E isso é importante, ainda que não seja algo que você queira repercutir, né, reproduzir, mas ter essa consciência de onde vem é uma coisa muito importante pra gente enquanto seres humanos, assim. Exato. E o que a gente tá falando é exatamente para chegar agora na continuação da história da Ana. Que ela fala, então se esse é o ambiente que eu não posso ser isso, eu vou me distanciar. Foi aí que ela tentou se distanciar dessa mãe. E ela foi muito julgada por isso. Acho que teve que envolver muita coragem ela fazer isso também, né? Porque é isso, quando se cresce taxada a um destino, a uma vida que tá ali escrita... A história dela estava escrita no livro, do início ao fim. Ela pegar e arrancar as folhas, começar a colocar as novas folhas, envolve muita coragem. Só que eu acho que ela foi o que ela falou. Mesmo se distanciando, aquilo ali ainda estava lá. Ela se mobilizava para fazer outras coisas, mas... esses significados ainda estavam ali. Ainda conectavam ela à história da família dela e a tudo que ela aprendeu. E a história dela, na verdade, né? A história dela ali. E foi então que ela decidiu fazer terapia. E eu acho que ela fala assim... sempre é o que a gente fala aqui. Não estamos defendendo, ainda mais por sermos psicólogos, né? Psicologia é quase psicóloga. que a terapia salva qualquer coisa, né? Sim. Eu acho que nunca é o nosso objetivo, que esse é o único caminho. Mas na história da Ana, ela traz que foi aí que foi uma virada de chave. Ela está no processo já há mais de 5 anos. E foi aí que ela começou a ver que ela pode. E eu acho muito bonito quando ela fala o seguinte: foi aí que eu tive o primeiro lugar, o primeiro vínculo de compaixão, de cuidado, de respeito. E eu falo até no processo, quando eu até explico, né, para Mari, para Elisa, para as meninas, assim, sobre como o nosso papel na terapia,
de algum modo, é sobre ser modelo também. Sim. E se a gente ensina, se a gente mostra na prática ali e dá esse respeito, esse cuidado, esse acolhimento, essa compaixão, elas também estão entendendo, pera, existe essa possibilidade, existe algum caminho para isso. Acho que é muito importante a gente também olhar para isso. E foi, acho que, rico ela trazer que essas eram as necessidades dela desde pequena. Sim. Ela só queria ser cuidada, ela só queria ser amada. E ela fala, né, o quanto que, na verdade, ela não aprendeu só que ela não podia ser amada, como ela também não aprendeu a se amar. E é isso, né? No final das contas, a relação com nós mesmos é uma relação. Eu acho que muitas vezes a gente aprende a passar despercebido disso, a negligenciar, silenciar. Sim. E se colocar nesse posto de relação é só aquilo que é com o outro, mas e com a gente mesmo, né? Como a gente está se dando compaixão, como a gente está se dando felicidade, como a gente está, enfim, trazendo isso para nós. E eu acho que é uma coisa muito importante, Bia, que, né, eu trouxe também essa questão da terapia, e eu acho que é importante a gente falar, porque, assim, terapia não é garantia de felicidade, não é como se as pessoas entrassem no processo. Eu sento ali na cadeira e tô, opa, mudei. É aqui que eu vou ser feliz. E existe algumas ideias que é assim que funciona. Só que não é sobre você ser um espaço de garantia de felicidade, mas é sobre ser um espaço para você se reconhecer, se reconectar e aprender naquele lugar o que é felicidade para você. Porque aquilo que pode ser pra mim pode não ser pra você, que não pode ser pra mim. Enfim, cada um tem aquilo que combina, que faz sentido pra si. Sim. E eu achei muito, muito importante isso, né? Que ela traz, que mergulhou em si mesma. E é um mergulho, né? A gente aprofunda na gente. Sim. E vai se descobrindo, se reencontrando muitas vezes, né? E isso que você falou da felicidade, eu acho que não é só felicidade, como qualquer emoção. Sim. Como qualquer emoção. A gente vai ter dias que algumas clientes mesmo vão ter raiva de mim. Ela vai chegar assim, nossa, que raiva, por que eu acredito que ela fez isso? Às vezes vai me mobilizar e eu também vou sentir alguma coisa ali como psicóloga. E isso acontece porque a gente é humano. Então, da mesma forma que a Ana não é só tristeza, fracasso, decepção, culpa, ela também nunca vai ser só alegria. Eu acho que essa é a riqueza da gente conseguir ver que a gente não precisa ser uma coisa ou outra. Sim. Porque se a gente pensa também que é só alegria, quando vem um dia de baixa, é assustador, a gente não vai saber lidar com a frustração disso. Então, acho que é entender sobre esse espectro que é tão amplo e que a humanidade nos dá o privilégio, em algumas vezes. Acredito que o privilégio de poder experienciar tudo isso. É um privilégio de modo geral. Porém, às vezes é duro, e a gente não está falando também para romantizar todas as emoções, mas sobre entender que realmente é um pouquinho de tudo que a gente vai estar vivendo. E Mari, você quer ler o último trecho? Irei ler agora. Acho que vale ler o último trecho que a Ana também coloca no texto dela. E que eu fiquei refletindo enquanto a gente trazia aqui várias coisas. Me orgulho da minha coragem de mergulhar no meu profundo, encarar todos os meus monstros e aprender a viver apesar deles. E agora, vivo a vida com profundo sentimento de gratidão por todo esse processo. Que triste é saber que essas pressões são marcas da misoginia, que oprime e castra tantas outras mulheres. Espero ainda que minha mãe e todas nós possamos descobrir que podemos ser felizes. E eu acho que isso, eu fiquei pensando sobre aquela questão dos significados que a gente dá, em que ela fala na primeira frase, assim, ela fala, a primeira coisa é como se tivesse uma lente, de que a minha vida seria dessa forma. Ela fala durante toda a história dela que na terapia não foi sobre ela esquecer o que ela viveu. Sim. Foi sobre ela olhar de uma outra forma. E eu fico pensando que, na verdade, ela mudou a lente. Sim. O contexto dela não mudou. A história dela não mudou, estava ali. Mas ela conseguiu ver de uma outra forma. Foi o que ela falou. Eu fui me aprofundando, eu fui olhando para aquilo e vendo. Eu tenho gratidão pela minha história. Sim. Tem os lados que doem, tem os lados que realmente machucam ainda. Mas eu consigo olhar de uma maneira muito mais gentil. E aí, voltando para a história da mãe, ela fala, né, o quanto que ela espera essa mudança. Eu acho que é bonito quanto é isso que a gente falou do grupo, da família, dos significados, que ela rompeu toda essa regra que já tinha na família dela, que era, mulheres da família são infelizes. Sim. Ela podia permanecer dessa forma e passar adiante. Ela falou, não, a partir daqui essa história não é mais nossa. E eu desejo que essa história não seja mais da minha mãe. Que isso também pode mudar. Sim. Não tem idade para mudar. Não tem idade para
Acho que não tem também um jeito certo de fazer esse processo, que começa com ela e depois vai pra mim, não. Esse processo começa comigo e eu espero que aconteça com a minha mãe e com tantas outras mulheres. Eu achei isso muito bonito. Sim, muito. E é o que ela trouxe no final, né? Viver apesar disso. Apesar que a história tenha sido marcada de violência, de negligenciamento, silenciamento, enfim. É viver apesar disso. É dar o sentido dela. Sim. E que envolve, muitas vezes, seguir algumas coisas que existem que façam sentido. Sim. Ou ser pioneira em outras. E tá tudo bem, né? Exato, exato. E eu acho que a gente não é ensinada a testar. Sim. E a Ana aprendeu, na prática, a testar. E ela foi testando pra chegar nesse lugar que hoje tá confortável. Porque é isso, parece que a gente... E se eu errar durante esse processo de testar o que pra mim faz sentido? Vai errar, né? E a gente consegue se reerguer durante isso. E a gente pode encontrar pessoas também para estarem com a gente. Às vezes a gente acha que esse processo é muito solitário. Ou a gente se frustra muito com as relações que a gente já teve. Mas de modo algum é uma regra. Tem muita gente disponível também para estar com a gente. Sim. E assim, não precisa dessa rigidez. Sim. A gente pode mudar de lugar, as coisas de lugar, modificar dentro daquilo que faz sentido pra gente, né? Então, é importante esse processo. Eu achei a história dela muito bonita e mesmo de muita coragem. Sim, sim. Eu gosto muito da metáfora que às vezes pra gente arrumar o guarda-roupa, a gente tem que tirar tudo de lá de dentro. Às vezes a gente vai ter que tirar as coisas lá de dentro e reorganizar pra ficar do nosso novo jeitinho, né? E às vezes até esse guarda-roupa vai criar pernas e vai surgir no meio de uma cozinha. A gente vai ter que falar, vamos voltar para o nosso quarto e vamos organizar isso aqui. Porque tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão. Mas acho que a Ana foi encontrando o que foi possível para ela. Sim. De uma maneira muito respeitosa, até com o tempo, né? Porque às vezes a gente tem uma pressa. E a Ana falando, não, a gente estou em 5 anos e ela ainda está em processo. Sim. E é isso, cada um tem o seu próprio tempo, né? E a sua... Enfim, não existe comparação quando a gente fala de 2 pessoas diferentes ou quantas que forem. Sim. Então, é um processo que é só dela, é singular. E é isso, da forma que ela achar que deve ser, ou a forma que ela quiser ir testando, se modificando ao longo do processo, a partir de seus ganhos e perdas. Sim. Então, é isso. Eu acho que, assim, ela trouxe de uma forma muito bonita, muito, acho que até... assim, muito profunda mesmo. Eu achei muito poética muito a forma, poética, né? sim, Ela extremamente. escrevendo de uma maneira tão bonita sobre isso, assim, acho que de uma forma tão... com autoconhecimento, sabe? Ela conseguiu trazer em palavras algo que nunca foi permitido, né? E ela conseguiu colocar em palavras, assim, algo que a gente falou, ui, a gente sente daqui. Sim. Sinto daqui E isso. com muito carinho, né? Eu acho que isso é importante, porque... a gente também é muito ensinada a olhar com culpa, né, pra nossa história. Então, trazer isso de uma forma carinhosa, tão gentil consigo, é bastante revolucionário. E até com a história da mãe dela. Sim. Né? Que às vezes podia ser só de culpa. Sim. Então, a gente espera, a gente deseja, acho que o mesmo que a Ana deseja, que vocês encontrem felicidade, se permitam viver né, nesse processo. E se vocês quiserem compartilhar a história de vocês, assim como a Ana compartilhou com a gente a história dela e da mãe dela, mandem pra gente aqui no e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com ou na nossa DM lá no @pod.mulherdevoz. E sigam a gente, curtam, se inscrevam. Ative o sininho. Eu sei que isso às vezes parece chato, mas faz muita diferença pra gente. Então, esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau.